Jai, Om Vishnupada, Shila Bhakti Vijay Trikram Maharaj Ki Jai. Jai Saparikara Shri Shri Guru Goranga Sundara Madana Mohana Shri Giriraj Ju Ki Jai. Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Todos Jai, todos Ki Jai. Itai Goura Jai, Haribo. Haribo. Então, boa noite todo mundo. Bem-vindos todos que estão aqui, depois todos que entrarem que assistirem pelo YouTube. A gente vai dar sequência então nas canções da manhã. Na última a gente falou sobre que tem uma sequência que se canta para cada kirtan. Existe uma sequência lógica que tem que seguir. Primeiro a gente canta para o guru e depois a gente canta, depois de cantar para o guru, se canta para o Pancha Tattva, ou seja, para as 5 personalidades divinas que trouxeram o, o Mahamantra Hare Krishna. Então existe uma canção que se canta na manhã para o Panchatattva e outra à noite. E a da manhã é essa que a gente vai cantar agora. Então tá aqui. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jivedoya Kori. Essa canção ela fala sobre um dos maiores, um dos mais importantes ensinamentos da nossa linha, que é sobre a rendição completa e exclusiva a Krishna. Então, a canção acaba falando sobre todos esses temas, mas eu acho que essa canção foi colocada aqui Panchatattva porque fala sobre Mahaprabhu, sobre os ensinamentos de Mahaprabhu, então, no geral, ela glorifica o Panchatattva. Porque fala também que Mahaprabhu vem trazer esse ensinamento acompanhado de seus associados. Então, essa canção é bem curtinha, ela não tem muitas palavras difíceis de pronunciar, mas tem só uma palavrinha aqui que eu acho meio complicadinho, ó, que está aqui na terceira linha. Tem aqui, né? Donya Atmani Vedana Goptri Varana. Aí acho que o jeito mais fácil assim da gente conseguir pronunciar isso é a gente dividir essa palavra em algumas partezinhas. Então, primeiro a gente fala Gop, a gente fala Gop com um P mudo assim, Gop, e depois Goptri, Goptri. Então a gente fala Gop, Tri, e depois Tue, Goptri, Tue, Goptri, Goptri, Tue, Goptri, Tue, Varana, Goptri, Tue, Varana. É meio difícil mesmo falar isso, mas a gente vai praticando e vai pegando o jeito aqui. Goptri Tuevarana. Então, se a gente consegue dividir assim, Gop, Tri, Tue, fica mais fácil. Tá bom? Deixa eu ver alguma outra coisa aqui para falar. Acho que não tem alguma outra palavra mais complicada. O resto é meio. Assim, nada a gente está muito acostumado, né? Mas o resto é mais fácil, ser mais simples, né? Entre aspas. Acho que sim. Lembrando que esse Y aqui, ele tem som de J, tá? Então, geralmente vocês vão ouvir a gente falar Haibe Jahara, não, sei lá, Yahara, alguma coisa assim. A gente fala Jahara, Janhara. Aqui é quase um Yan, né? Janhara, por causa desse acentozinho em cima. Bom, então é isso. A gente vai cantar a canção já, então. E depois a gente. Tá meio apertado aqui. Aí. Depois a gente lê a tradução e fala um pouquinho sobre cada verso. E como essa canção é uma. Inclusive em alguns livros está escrito, né? Essa canção é uma invocação auspiciosa a Sharanagati. E como a gente está glorificando o Panchatattva nessa canção, geralmente os devotos costumam cantar
antes da canção o Panchatattva. Então eles cantam Shri Krishna Chaitanya, desculpa, na outra melodia, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gandadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. E aí depois eles entram na canção. Então a gente vai fazer isso também agora, tá bom? Pra gente acostumar aqui. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Divendaya Kori Krishna Chaitanya Prabhu Divendaya Kori Swapashandha Sriyandama Sahavatari Swapashandha Sriyandama Sahavatari Atyantam Dhulava Prema Kori Varedana Atyanta Dhulava Prema Kori Varedana Shikaya Sharanagati Vakatera Prana Shikaya Sharanagati Vakatera Prana Danyatmani Vedana Gopitve Varana Danyatmani Vedana Gopitve Varana Avasharaki Ve Krishna Vishvasa Palana Avasharaki Ve Krishna Vishvasa Palana Bhakti Anukula Matra Kanjera Svikara Bhakti Anukula Matra Kanjera Svikara Bhakti Pratikula Bhava Vajanandikara Bhakti Pratikula Bhava Vajanandikara Sharanga Sharanagati Hoive Jahara Sharanga Sharanagati Hoive Jahara Tahara Pratana Shune Srinanda Kumara Tara Pratana Shune Srinanda Kumara Rupa Sanatana Pali Dante Trinakori Rupa Sanatana Pali Dante Trinakori
Shila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Bom, então diferente dos outros kirtans, esse kirtan no final a gente não canta nada, como é que se diz? Adicional, né, fora da música. A gente termina o último verso, a música termina ali. Assim que os devotos costumam cantar, né? Assim que a gente sempre escuta todo mundo fazendo, tá bom? Então, essa canção, ela é importante, ela é especial porque, que nem a gente estava falando, ela fala sobre um dos maiores ensinamentos da nossa linha, que é chamado de Sharanagati, né? E o interessante é que quando a gente lê aquele livro de Srila Sridhara Maharaj, o Prapana Divanamrita, ele fala sobre isso, né? O Prapana Divanamrita fala sobre Sharanagati. Todo o propósito do livro é para ensinar a gente sobre isso. E lá nesse livro explica que Sharanagati tem 6 angas, né? Tem 6, como se diz? Como se fossem 6 membros da rendição, 6 passos, 6 etapas, ou como é que a gente pode dizer? Enfim, essa ideia. 6 partes. 6. Tem uma palavra que agora eu esqueci que não vem à mente. Mas enfim, dá pra entender. 6 membros da rendição exclusiva. E aí a gente não precisa, assim, quando a gente esquecer, né, a gente não precisa ir lá ler o livro para lembrar quais são os 6 membros. Aqui na canção já está dizendo quais são. Né? Então vamos ler aqui a tradução. Primeiro verso. Sendo misericordioso com as almas, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu descende acompanhado de seus associados e de sua morada. Swaparshada Suyadama, ou seja, Swa significa o seu próprio, Parshada significa os associados. Então, Divedoya Kori. Kori é tipo, como é que se diz? Kori é fazer, né? Então, ele está sendo misericordioso. Doya é misericórdia. E Dive são as almas. Então, Mahaprabhu ele descende para ser misericordioso com as almas. Isso sobre aquela ideia da gente lembrar das palavras-chave para lembrar o que o verso está dizendo. Então, essas são algumas palavras que lembram a gente do significado do verso. Próximo verso. Para distribuir a forma mais rara de amor divino, ele ensina a rendição, que é a vida dos devotos. Então, Shikaya significa ensinar Sharanagati. Ele vem para ensinar Sharanagati. Que é assim que, através de Sharanagati, então, que um devoto pode atingir amor divino por Krishna. E isso é Bhakatera Prana, ou seja, o prana é o ar vital comparado com a própria vida de alguém, né? Então, esse é a vida dos devotos. E aqui no próximo verso, no verso 3 e 4, então, fala bem sucintamente dos 6 angas de Sharanagati. Então, é Donya, humildade, Atma Nivedana, autossubmissão, Goptritve Varana, né? Goptritve Varana, abraçar a proteção do Senhor, Avashyarakibe Krishna, manter a fé de que Krishna certamente me protegerá. Esses são os 4 primeiros. Depois os 2 últimos, engajar-se apenas em atividades que são favoráveis à devoção e rejeitar tudo que é desfavorável à devoção. Depois, Shri Krishna ouve as orações de que se rende dessas 6 maneiras. Então, Shad Anga, né? Shad significa 6 e Anga, então essas 6 maneiras. Quem se rende dessas 6 maneiras em Sharanagati, então Krishna, ele vai ouvir as orações dessa pessoa que se rende dessas 6 maneiras. Então, lembrando aqui quais são as 6 maneiras. Humildade. Isso tudo está lá
no Prapana Divanamrita, né? Mas aqui tá bem resumido já, então saber essa canção, saber esses versos vai salvar nossa vida aí caso o Gurudeva em alguma aula chegue e pergunte em público, né? Então, gente, quais são os 6 membros, quais são os 6 angas da rendição exclusiva de Sharanagati? Quem sabe? Aí todo mundo se olha assim e tal. Aí fala, não, mas tá lá na canção. Aí a gente vai lembrar da canção aqui e na canção tá dizendo, então. Primeiro, humildade. É interessante isso, que primeiro tem humildade aqui, porque na, em outros versos, no verso de Rupa Goswami e no Prapana Divanamrita, tá em outra ordem, a ordem dos angas aqui. Mas é interessante aqui ter a humildade primeiro, porque Bhaktivinoda Thakur fala que humildade ela é a mãe da devoção, que sem humildade nada vem depois. Tudo é construído em cima da nossa humildade. Porque realmente sem humildade a gente não pode aceitar que Krishna vai proteger a gente não pode aceitar que Krishna é meu Senhor e que eu tenho que me abrigar em Krishna, que eu tenho que abraçar a proteção dele e de que ter a fé de que ele vai me proteger. Nada disso é possível se a gente não tem humildade. Então, humildade é a porta para toda a nossa vida espiritual, na verdade. Então, humildade, autossubmissão. Então, vamos lá. Humildade, autossubmissão, abraçar a proteção do Senhor e ter a fé de que Krishna certamente me protegerá. Então, 4. Depois, mais 2. Engajar-se apenas em atividades que são favoráveis à devoção, ou melhor, aceitar tudo que é favorável à devoção. E o 6, rejeitar tudo que é desfavorável à devoção. Então, dessa forma, Shri Krishna pode ouvir nossas orações. Shri Krishna ouve as orações de quem se rende destas 6 maneiras. Próximo verso. Bhaktivinoda coloca uma palha entre os dentes e cai diante de Srila Rupa Goswami Prabhu e de Srila Sanatana Goswami Prabhu, agarrando os seus pés. Então, Rupa, Sanatana, Pade, significa pé. Dante, se não me engano é o dente, né? Trinakore, ele coloca uma trina, ele coloca uma palha entre os dentes. Eu lembro que o Madhusudana Maharaj falando, tipo, nunca vi ninguém fazer isso, colocar uma palha nos dentes, mas significa que a pessoa se joga no chão, ele está prestando reverência e vai ter uma palha entre os dentes dele quando ele presta reverência. Né? Então, falar isso é um gesto de reverência e de humildade. Né? Então, ele se joga aos pés. Bhaktivinoda Thakur, então, se joga aos pés de Rupa e Sanatana. Pore significa cai aos seus pés e agarram eles. E agarra os pés de Rupa e Sanatana. Próximo verso, Kandiya, Kandiya, essa palavra aparece bastante aqui, que significa chorar, né? Chorando e chorando. Ele ora, ou seja, Bhaktivinoda Thakur ora, eu sou tão baixo, por favor me eleve, me ensinando sobre a rendição. Korohe Uttama, Uttama significa algo elevado, tem aqueles três níveis de devotos, né? O Kanishta Adhikari, Madhyama e o Uttama Adhikari, que significa o mais alto nível de devoto. Então, Bhaktivinoda Thakur aqui está orando para que através sendo ensinado sobre a rendição, você pode ser então elevado. Me eleve ensinando sobre a rendição. Jai, Srila Bhaktivinoda Thakur aqui, Jai. Então essa é a canção, muito importante a gente cantar aqui todo dia essa canção e saber também esse significado e lembrar desses versos aqui, porque tudo isso é extremamente importante da gente saber, e não só saber, da gente tentar praticar isso aqui, né? Da gente aplicar isso para a nossa vida. Humildade, autossubmissão, a gente se submeter às adversidades e os compromissos que a gente tem que ter com a consciência de Krishna, abraçar a proteção do Senhor, que parece ser algo fácil, tipo, Krishna é o Senhor Supremo, só abraçar, não, mas é
É engraçado porque não é tão simples assim, porque na hora que as coisas, que vem o aperto, geralmente a gente recorre para outros recursos na nossa vida. A gente recorre para a nossa lógica, para o nosso debate, para, enfim, para tantas leis e tantos argumentos diferentes, mas ninguém realmente chega e se abriga em Krishna e fala, não, eu dependo de Krishna e é isso aí, eu vou me abrigar em Krishna para vencer essa situação. Ou seja, o que acontecer comigo é o que tem que acontecer comigo e é isso que eu aceito. E depois, quando você aceita então essa proteção, você tem que manter a fé de que Krishna vai te proteger. E isso significa que o que quer que aconteça com você, você entende que essa é a proteção de Krishna e que você e que isso está acontecendo para o melhor para você, né? Depois, engajar-se em apenas atividades que são favoráveis e rejeitar tudo que é desfavorável. Esses, então, são os 6 angas de Sharanagati. Tá bom? Então é isso aí. Não tem muito mais o que falar sobre a canção é bem curtinha. Canção sobre o de Sharanagati, mas que está glorificando a Panchatattva aqui na sequência lógica das glorificações que as canções trazem. Tá bom? Então, por hoje é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa ou perguntar algo. Eu vi que a Urmila entrou aqui. Danavats Urmila, boa noite. Não sei se ela está ouvindo aqui ainda, mas o microfone está fechado, mas mesmo assim, boa noite para Urmila aí que entrou. Ela mandou aqui, Danavats Pranams. Bom, então acho que é isso. E na próxima na próxima aula a gente vai falar sobre, a gente vai cantar aquela canção Bhajana Giti, que é uma canção meio difícil, ela costuma ser meio complicada para quem nunca cantou, mas a gente vai tentar esclarecer ela um pouco e falar sobre ela um pouquinho, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que participou aqui, Dandavat Pranams, e a gente espera que todo mundo participe também na próxima aula. E é isso aí, vou fazer um Kijai aqui bem breve pra gente finalizar. Jai, Saparikara Shri Shri Guru Goranga Sundarada Madana Mohana Shri Giriraj Ju Ki Jai. Jai, Shila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj Ki Jai. Jai, Shila Bhakti Sundar Govinadeva Goswami Maharaj Ki Jai. Shila Bhakti Rakakshidar Deva Goswami Maharaj Ki Jai. Bhagavan Shila Bhakti Danta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada Ki Jai. Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Harinama Sankirtana Ki Jai. Devotos Unidos Ki Jai. Nitai Goura Premanande Haribo. Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Dandavats.